mestre de cerimónia desta parte militar. Aí estão os aviões, no caso destes helicópteros no ar, e vão seguir-se depois os aviões. Já é possível... Aí está desfilando. Dentre os veículos de combate muito conhecidos estão o T-55AM2 e o T-72. O T-55AM2, por exemplo, ele faz parte de uma extensa família de veículos blindados que, apesar do tempo do seu fabrico, continua em serviço em vários cenários de combate. Incorpora novos sistemas de visão noturna e de controlo de tiro, e o seu casco oferece resistência contra munições de energia química. Estes passam diante da tribuna de honra, e o T-72A é um tanque de batalha principal. O seu canhão principal é de alma lisa de 125 milímetros, conhecido pela sua capacidade de disparo e uso de um carregador automático tipo carrossel. Possui uma metralhadora de 7,62 milímetros e uma metralhadora de 12,7 milímetros, apresentando uma blindagem composta de proteção aprimarada na torre, tornando-o mais resistente a munições anti-carro. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, diante do T-72 que se aproxima à tribuna de honra, está uma senhora, a Tenente Flávia, comandante da 2ª Companhia do 1º Batalhão de Tanques. Aí está a Flávia, diante da tribuna de honra, demonstrando a força e a presença do gênero no comando de veículos de combate complexos. É a força e presença da garra da mulher angolana. Enquanto passam os T-72 sob comando da Tenente Flávia, aproxima-se o veículo blindado de recuperação, mais conhecido por BREM. É um veículo especializado para recuperação, reboque e reparação de veículos blindados, danificados ou diretamente presos no campo de batalha, proporcionando proteção à tripulação. Utiliza uma grua para içar e substituir componentes pesados. Como dissemos, o BREM é bastante utilizado em cenários de combates para a recuperação da técnica avariada em combate. Observarmos o aproximar de viaturas frequentemente usadas como plataforma de sistemas de direção de fogo e de artilharia. São centros de comando móvel que coordenam informações do campo de batalha para otimizar os disparos da artilharia. São também conhecidos para missões como transportar equipamentos pesados e foram projetados para operar em terrenos difíceis em todas as condições climáticas. Estas são as plataformas de sistema de direção de fogo de artilharia, aproximando-se já viaturas também conhecidas, muito conhecidas entre nós, com o nome de Kamaz. São caminhões de todo o terreno, robustos e são usados para vários fins militares. Neste caso particular,
são rebocadores transportando peças de artilharia de 20, de 30, 130 milímetros e outras. Elas transportam também tropas e meios, mas tal como dissemos, estão usadas como base de montagem de armamento, como sistema de lançamento de mísseis e outras superestruturas especiais. A peça de artilharia transportada por essa viatura que está a aproximar-se à tribuna de honra é um obus rebocado de 152 milímetros, o D-20. A sua cadência máxima de tiro é de 6 disparos por minuto, com um alvo efetivo em alcance até 17 quilômetros. Outras peças de artilharia de 30, de 152 milímetros. A característica mais distintiva é a carruagem com 3 trilhos que se abrem para formar um tripé de apoio no chão, com uma vantagem que permite ter um giro completo de 360 graus. O seu alcance é de 15 quilômetros, pode chegar aos 21 quilômetros com munições assistidas com foguetes. Continuamos a assistir à robustez e capacidade destas viaturas em transportar peças de artilharia. Aproximam-se outras viaturas que também, com a sua robustez necessária, cumprem missões militares. A viatura que vai se aproximando à tribuna de honra transporta a peça de artilharia de 130 milímetros, mais famosa e amplamente conhecida por M46. Um canhão rebocado com um longo cano de 58 calibres e usa munições de 130 milímetros com um alcance de 27 quilômetros com munições padrão e pode chegar a 32 quilômetros com munições de base purgada. O M46, concebido para fogo indireto, pode ser utilizado em fogo direto contra alvos blindados e infantaria. Transportando peças bastante pesadas, cujas missões em cenários de combate são bastante vantajosas. Aproxima-se o lançador múltiplo de foguetes de 122 milímetros. É muito conhecido por BM-21 Grad, ou ainda Monacachito, que possui um sistema composto de 40 tubos, lançamento de 122 milímetros, dispostos num conjunto retangular na parte traseira do caminhão, e neste caso deste caminhão que vemos aqui. O alcance de tiro é de 20 km, mas pode atingir os 40 km nas versões mais avançadas. Os 40 foguetes do BM-21 podem ser disparados em uma salva completa de cerca de 20 segundos. Também pode ser disparado em forma individual e em pequenos grupos. A sua principal função é saturar uma grande área com uma saraivada de foguetes
para destruir e neutralizar as tropas, veículos, fortificações e áreas inimigas. O BM-27 é um lançador múltiplo de foguetes, mas é bastante conhecido com um outro nome, o Huracan, um veículo de artilharia que possui 16 tubos de lançamento para foguetes de 220 milímetros. O Huracan usa uma variedade de foguetes. Os tipos de ogiva incluem alto explosivo e fragmentação, pode dispersar minas anti-tanque, pode utilizar munições químicas. O seu alcance máximo é de até 70 km, dependendo do foguete utilizado. O Huracan é projetado para saturar grandes áreas com fogo de artilharia, atacando alvos como concentrações de tropas, veículos blindados e infraestruturas inimigas. Opera em diversas condições climáticas e ambientais. Sobre artilharia autopropulsada, existem vários sistemas. Começamos por apresentar o sistema autopropulsado 2S1, também conhecido como Gvostika, de 122 milímetros de calibre. É subaquático, o que quer dizer que usando as suas lagartas pode atravessar rios e lagos com pouca preparação. Também tem um motor diesel V8 de 300 cavalos. Em estrada atinge uma velocidade de até 63 km por hora e na água atinge uma velocidade de 4 km por hora. O alcance máximo do canhão é de 15 km com munição padrão, mas pode ser estendido com foguetes assistidos. Sobre artilharia autopropulsada, o sistema 2S3, 152 milímetros, equipado com o D-22, também conhecido como Acacia, pode disparar munições autoexplosivas de fragmentação, munições perfurantes de blindagem, de iluminação e fumígenas. O seu alcance é de 17 km e a sua cadência de tiro é de 3 a 4 minutos por tiro. 3 a 4 tiros por minuto, queria dizer. Pela robustez do sistema que está a seguir, já vemos que é um sistema super pesado. Aliás, é apelidado como arma super pesada. É o Pion. O Pion é um sistema autopropulsado de 203 milímetros. Foi projetado para destruir alvos fortificados, instalações inimigas na retaguarda. O seu poder de fogo massivo e o longo alcance valeram-lhe, como dissemos, o apelido de arma super pesada. Com munições convencionais, seu alcance é de 37 km, mas quando assistido por foguetes, as suas munições atingem os 47 km. Este é o Pion. Aproximam-se os aviões não tripulados Berkut, usados para o reconhecimento, vigilância e alvos.
realizam observação aérea óptica e eletrônica em diversas condições meteorológicas, têm um peso de descolagem de 11 kg e permitem a designação de alvos para unidades de artilharia. São os aviões não tripulados Berkut. E a seguir aos Berkut estão os drones da Força Aérea Nacional, CW, que têm um alcance em quilómetros até 100 quilómetros, enquanto o Aerostar, um outro drone também da Força Aérea Nacional, atinge os 200 quilómetros. O desenvolvimento da tecnologia faz com que os drones tornem elementos cruciais na determinação dos alvos, do reconhecimento e noutras missões específicas. ZU-23 de 20 metros, referindo-nos uma arma extremamente útil e amplamente utilizada em vários contextos militares. A ZU-23 oferece até 200 munições por minuto, proporcionando Ce sont des manœuvres qui sont classiques, n'importe quel pays a le droit de faire des manœuvres militaires, il a le droit de le faire avec une échelle par rapport à son pays. Simplement après, ce qu'il faut voir, c'est quel est le nombre réel de personnes et surtout de quoi est-ce que l'on parle. Donc les Russes ont décidé de faire des manœuvres en Biélorussie, ils ont mis en place un jeu avec du coup des pays créés et des pays créés. O seu volume de fogo é eficaz contra alvos em conflitos de insurgência, fornece apoio às forças aux pays em baltes en terra, fait et à la Pologne. Donc c'est pour ça que justement les pays limitrophes qui connaissent parfaitement l'ogre russe, qui se souviennent du soviétisme, savent très bien que la paix d'aujourd'hui ne sera pas forcément celle de demain. Donc du coup évidemment ces manœuvres sont regardées de près. En plus officiellement c'est 13 000 hommes. Dans la réalité l'année dernière on avait dépassé les 100 000 hommes. Là on parle de 100, 120, 200 000 disent les experts. Est-ce que les Russes font du repérage? É a peça que vai aproximar da tribuna de honra, um canhão antiaéreo automático montado em plataformas de 4 rodas, permitindo ser rebocado por veículo versátil, eficaz contra alvos de baixa e média altitude, é capaz de ser usado contra alvos terrestres ligeiramente blindados, contra fortificações e também contra a infantaria. Ainda sobre o sistema antiaéreo, o sistema que vem a seguir é o S-60, também conhecido por AZP-57. É uma arma rebocada sobre rodas, podendo ser instalada para disparar muito rapidamente. Com 57 milímetros de calibre, é L'Angola fait ici en matière d'infrastructures telles que le chômage et aux soins rendus. Un domicile peut être célébré, mais il n'est pas apporté.
possibilité. Sistemas antiaéreos, aqui mais uma vez transportados por estas viaturas robustas e muito utilizadas em cenários de combate. O Shilka, que vemos aproximar, é um veículo blindado de artilharia antiaérea autopropulsado, também conhecido por instalação antiaérea ZSU-23, cuja característica principal é a sua torre com 4 canhões automáticos, 12 S7 de 23 milímetros, com uma cadência combinada de 4.000 munições por minuto. O Shilka inclui um radar de detenção e acompanhamento de alvos. Aproximam-se os sistemas de mísseis antiaéreos Strela C-10. O Strela C-10 é um sistema móvel autopropulsado e de curto alcance. O sistema lança mísseis antiaéreos 9M37, transporta mísseis adicionais na parte de trás do seu veículo. E a seguir aproxima-se o Kvadrat, ou, na denominação mais comum, Quadrat. É a designação do sistema de defesa antiaérea de médio alcance. Utiliza mísseis antiaéreos guiados por radar. Foi projetado para abater alvos aéreos de baixa e média altitude, como aviões e helicópteros, bem como mísseis de cruzeiro, de forma autônoma ou integrada a uma rede de defesa antiaérea. O Quadrat possui um veículo de lançadores, veículo de radar para aquisição de alvos e veículo de transporte. Ainda sob sistemas, o PR-14 com mísseis Petchorra é um sistema móvel de defesa antiaérea de baixo e médio alcance, projetado para interceptar aeronaves, helicópteros e mísseis de cruzeiro. Serve para defender as áreas da retaguarda e as posições de retaguarda das unidades militares. São os Petchorra passando diante da tribuna de honra, seguidos dos radares P-19. Radares P-19 são radares móveis concebidos para a detenção e rastreamento de alvos aéreos, com especial foco em alvos a voar a baixa altitude. Funcionam na banda de frequência de Km e pode ser associado a sistemas de mísseis terra-ar.
Já o PVR-16 é um altímetro projetado para fornecer a altitude de alvos aéreos, completando a informação de alcance e direção de outros radares, como os de vigilância. É capaz de operar em diferentes condições climáticas e pode fornecer informações de altitude a uma distância de 250 km, embora o alcance efetivo dependa do alvo. Ainda sobre radares, podemos falar do P-18 e do Vostok. O P-18, por exemplo, é um radar móvel de alerta antecipado e vigilância, concebido para a detenção e rastreamento de alvos aéreos, enquanto o radar Vostok é um sistema de radar de vigilância e aquisição de alvos móveis nas variantes mais modernas, incorporando tecnologias para anular as interferências eletrônicas e ruídos de fundo com a suspensão de lóbulos laterais e a rejeição de dados. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, a engenharia militar é uma arma importante nos cenários de combate, com missões bastante específicas. Apresentamos aqui veículos como o UR-77, um veículo de engenharia de desminagem autopropulsado, projetado para criar rapidamente passagens seguras em campos minados. É ferramenta crucial para as operações ofensivas, permitindo que as tropas terrestres avancem sem necessidade de remover minas. Ainda os veículos Bozena 5, sistemas de desminagens mecanizados não tripulados. O seu objetivo é a remoção de minas antipessoal e antitanque, bem como assistência na remoção de engenhos explosivos improvisados em ambientes controlados e não controlados. O TMM-3 é um sistema pesado de lançamento de pontes mecanizadas, projetado para permitir que as forças terrestres superem rapidamente obstáculos naturais, como rios, canais, fossos e desfiladeiros, em zona de combate. Os também chamados lança-pontes passam diante da tribuna de honra e vemos de seguida um cavalo mecânico, Volat, um caminhão cuja robustez permite rebocar cargas pesadas como tanques, veículos blindados e outros, e aqui, como vemos, transportam o peão, como fizemos referência, o canhão de 203 milímetros. Os Volats são projetados para operar em condições extremas, incluindo terrenos acidentados, neves e clima, bastante rigorosos. Aqui está a demonstração da transportação da técnica eventualmente avariada ou para projeção de forças. O Volat cumpre muito bem a sua missão, veículos que desempenham um papel fundamental na logística militar, no transporte de equipamentos pesados e na projeção de forças em terrenos difíceis. Atingida a paz, é necessário o seu asseguramento e a garantia da circulação de pessoas e bens. E os veículos blindados para operações de apoio à paz, os Caspers que vemos aqui, são estas operações que, pela sua robustez, permitem operar em terrenos difíceis, oferecem proteção contra minas. A sua blindagem oferece igualmente proteção contra armas ligeiras e estilhaços. Polícia Nacional de Angola, pela ordem e pela paz,
ao serviço da nação. Seguidamente, os meios operacionais utilizados pela Polícia Nacional de Angola. Destacar agora os meios do Centro Integrado de Segurança Pública. Podemos apreciar a esquadra móvel equipada como posto de vigilância. Esta contém um dispositivo de videovigilância em tempo real e que visa, junto dos utentes, no caso os cidadãos, tomar nota de ocorrências e participações para intervenção em tempo útil. Seguidamente, a viatura todo-terreno, utilizada como posto comando em eventos. Imediatamente a seguir, a viatura todo-terreno que vimos está equipada com um drone do tipo 2 multirotor de apoio ao posto de comando. Drone este que tem uma autonomia de voo de mais de 72 horas, dependendo da situação a que intervenha, atingindo uma altitude de 1500 pés. A viatura pesada que temos a seguir é utilizada como posto de comando e emergência no local para a cobertura de grandes eventos. Os meios que vimos passar a seguir são os turismos celular, estes que servem para o patrulhamento nas zonas urbanas, porquanto o veículo todo-terreno que vimos a seguir serve para o patrulhamento em zonas periféricas e de difícil acesso. Os meios imediatamente a seguir têm de ver com o trânsito e os primeiros meios têm que ver com a incidência no âmbito da fiscalização, controle e fiscalização do trânsito nas zonas urbanas e periurbanas. Temos as motos de 650 centímetros cúbicos, estas que podem atingir 240 km por hora. Porquanto os turismos que vemos servem para o patrulhamento e apoio à fiscalização e regularização do trânsito nas zonas urbanas e o meio todo-terreno para as zonas periurbanas. A coloração que difere o trânsito tem de ver com os meios a seguir, estes que são utilizados no âmbito do controle e a fiscalização das estradas nacionais. Dar nota que as duas viaturas de turismos que vemos passar diante desta tribuna estão equipadas com equipamento de radar para o controle e fiscalização do trânsito nas estradas nacionais, bem como de dispositivo de comunicação imediata com a sede para a fiscalização e controlo dos automobilistas e das viaturas. Meios utilizados pela Polícia Fiscal Aduaneira, temos para o apoio das forças, está acoplada a equipe, a unidade de superfície protocolar, esta equipada com 2 motores de 150 HPs para o transporte de entidade, bem como a Quango ambulância de 2 motores de 115 HPs, que tem para o apoio dos sinistros em alto mar, estando estas equipadas com suporte básico avançado APH. Os meios imediatamente a seguir são da unidade de reação e patrulhamento. Temos as duas motorizadas, estas que são utilizadas no âmbito do patrulhamento de reação, dotada com 2 operacionais cada uma, com missões distintas, no caso o condutor e o atirador. A viatura turismo celular serve para o patrulhamento e reação, porquanto a viatura a seguir serve para o transporte de equipas de sinotecnia. A viatura imediatamente a seguir, esta serve para o apoio e reação e está neste preciso momento dotada de pessoal feminino. As duas viaturas que vamos passar agora diante desta tribuna são para o transporte de operacionais nos casos de intervenção em situações de desordem pública de média proporção. Imediatamente temos nesta tribuna a Polícia de Guarda Fronteira, 4 patrulhamento das zonas fronteiras.
terrenos, patrulhamento nas zonas de difícil acesso. O dispositivo que temos agora é o dispositivo Amuleto, que é para o apoio ao posto de comando. Imediatamente a seguir temos o dispositivo APM-50, um dispositivo de iluminação com capacidade de extensão num raio de 50 km, facilitando o controle e fiscalização das fronteiras no período noturno. Acoplada à viatura está a lancha de marca Master 651, equipada com motor Mercury de 250 cm3, podendo atingir uma velocidade de 60 nós no patrulhamento das zonas de fronteira marítima, fluvial e de lagoas navegáveis. A viatura que temos diante desta tribuna é a designada Albatroz, que é uma unidade avançada de posto de comando e controlo das zonas de fronteira marítima e não só. O meio imediatamente a seguir serve para o apoio e transporte dos operacionais ao longo das fronteiras. Seguidamente temos os meios utilizados pela Polícia de intervenção rápida. Temos duas motos de 750 centímetros, motos todo terreno, que são de reação e intervenção, estando estas dotadas com 2 operacionais cada uma delas, com missões distintas, no caso o condutor e o atirador. A viatura que vem imediatamente a seguir, melhor dito, é uma viatura todo terreno que serve para o transporte de drones estes que servem para o apoio ao posto de comando e as ações no terreno. Imediatamente a seguir temos a viatura para o transporte dos operacionais no âmbito de antidistúrbio. As duas primeiras viaturas blindadas que vemos aproximar-se a esta tribuna são as Panthers e podem estas atingir 200 km por hora. São utilizadas no âmbito da vertente antiterrorismo. Porquanto que as viaturas blindadas que vêm imediatamente a seguir a estas são Gila Master e podem atingir 120 km por hora. Dar nota que estas têm um dispositivo de lançamento de gás com capacidade de 15 cartuchos e um sistema acústico para dissuasão. As viaturas pesadas que vemos em seguida são as VCAs, equipadas com dois canhões de água, um frontal e outro traseiro, com capacidade de projeção de água de 100 litros por segundo. Detêm ainda à esquerda e à direita, como podemos ver na viatura traseira, de barricadas à direita e à esquerda para proteção dos operacionais no âmbito da progressão na intervenção a manifestantes violentos. Estas viaturas estão equipadas com dispositivo de extensão de pequenos focos de incêndio que possam ser provocados por manifestantes violentos. Detêm ainda câmara e holofote para operações e da Polícia Nacional, sendo que neste momento faz-se aqui um compasso de espera para que se possa então ver estes aparelhos que foram anunciados, os helicópteros, os aviões, que a cada instante que passa estão cada vez mais perto aqui deste local e particularmente da tribuna de honra. Um desfile militar que surge depois de termos acompanhado o desfile cívico neste dia 11 de novembro do ano de 2025. Apenas para lembrar aos telespectadores que a televisão pública de Angola tem estado amanhã e ao povo angolano pela celebração dos 50 anos da independência. Ao longo de meio século, Angola alcançou com esforço e determinação a paz, a estabilidade e o crescimento económico. Aos seus filhos não implora. Ordene. Comandante em chefe! Comandante em chefe! Ordene, ordene, ordene! Comandante em chefe! Ordene, ordene!
norte-presidente da República. Como se espera, então, ela, as minhas mais calorosas felicitações a Vossa Excelência e ao povo de Angola pela celebração dos 50 anos de independência. Ao longo de meio século, Angola alcançou com esforço e determinação a paz, a estabilidade e o crescimento económico. Hoje, a vossa nação ergue-se como líder regional, promovendo a prosperidade, a paz e os esforços de reconciliação em toda a África Austral. É uma história da qual os vossos fundadores se orgulham. A rica cultura e os abundantes recursos de Angola criam oportunidades extraordinárias de crescimento e de parceria entre as nossas duas grandes nações. Os Estados Unidos da América orgulham-se de apoiar os esforços de Angola para expandir o comércio regional e a integração económica através de projetos como o Corredor do Lobito, que possui o potencial de abrir novos mercados e impulsionar a prosperidade em toda a África Austral. A nossa crescente colaboração nos setores da energia, das infraestruturas e do investimento privado reflete a força cada vez maior da relação entre os Estados Unidos da América e Angola. Aguardo com expectativa a continuação deste progresso e o trabalho conjunto para alcançarmos sucessos ainda maiores nos anos vindouros. Aqui com os cumprimentos do presidente norte-americano Donald Trump. Portanto, mensagem que acaba de chegar do presidente norte-americano Angola. É o sonho do homem acordado. Aí estão os hélios da Força Aérea Nacional e das Forças Armadas Angolanas. Portanto, apenas para lembrar, estávamos aqui a ler a mensagem que acaba de chegar da Embaixada dos Estados Unidos da América em Angola sobre a mensagem que o presidente norte-americano Donald Trump envia à zona da tribuna e com garbosidade irão desfilar diante dos presentes, mostrando a sua bravura, a sua galhardia e o seu compromisso com a pátria. A pátria aos seus filhos não implora, ordena. Comandante em chefe, ordene, ordene, ordene. E de facto foi o comandante em chefe das Forças Armadas Angolanas que deu autorização para este desfile, que já leva perto de uma hora. Foi este o sinal inicial para que acontecesse então o início deste desfile militar, que conta agora com estes aviões no ar, cuja descrição vai continuar a ser feita pelo mestre de cerimónia desta parte militar. Aí estão os aviões, no caso destes helicópteros no ar, e vão seguir-se depois os aviões. Já é possível ouvir o som dos aparelhos no ar. Helicópteros AW-109, AW-139, Leonardo Augusto, passam em primeira instância. Em segundo, a informação diamante, 4 helicópteros do tipo Mi-171SH, helicóptero utilizado em missões militares e civis, é robusto e versátil, tem desempenho em condições adversas, tem velocidade máxima 250 km/h, pode transportar 37 paraquedistas das Forças Armadas Angolanas. Aí está desfilando com a devida garbosidade, a garbosidade que caracteriza os militares das Forças Armadas Angolanas.
passaram os primeiros aparelhos, os primeiros... Segue-se duas aeronaves de transporte tático. O avião Casa 295, ou C-295, capacidade de 70 passageiros, velocidade máxima 570 km/h, transporte de carga, tropas e evacuação médica. É também um avião de patrulhamento marítimo. MA-60, avião turbohélice para transporte de passageiro e carga. Opera em pistas curtas, transporta 60 pessoas, tem velocidade máxima de 514 km/h. Vêm com algum estilo em formação parelha. Agora o AN-72, Antonov 72, um avião de transporte de carga, possui grande capacidade de stow, short take-off and landing, descolagem e aterragem com corridas curtas, transporta até 70 passageiros. Il-76, o famoso Ilyushin, avião de transporte de projeção estratégica, velocidade máxima 900 km/h, peso máximo de descolagem 190 toneladas. Aí está o Il-76, um avião de projeção estratégica na União Africana e na África Austral. Potentes motores, tem um comprimento de 46 metros, uma envergadura de 50